Que bom estarmos juntos para mais um encontro com a palavra. Estamos chegando ao fim da primeira parte desse estudo de toda a Bíblia, que começou com o livro de Gênesis e terminará com o livro de Apocalipse. Já estamos na aula de número 173. Através de todas essas aulas, já chegamos aos grandes profetas do Velho Testamento. O programa de hoje está empolgante. Faremos uma introdução ao livro do profeta Zacarias. Vamos começar ouvindo como o livro desse profeta começa. Diz assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Estamos iniciando o estudo do profeta Zacarias. Isso quer dizer que já estamos estudando o segundo dos 3 profetas conhecidos como profetas do pós-exílio, os últimos do Velho Testamento. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, viveram e ministraram depois de acabado o exílio do povo na Babilônia. Esse trio de profetas do pós-exílio acabam se dividindo em uma dupla e um solo. Eles deveriam ter estudado juntos porque os 3 viveram no mesmo período, pregaram na mesma época e têm um só objetivo com suas pregações. Ageu e Zacarias retornaram para Jerusalém com o primeiro grupo que voltou do cativeiro, com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Segundo o decreto de Ciro, o grande imperador da Pérsia, eles deveriam voltar para reconstruir o templo. Malaquias surge 100 anos depois de Ageu e Zacarias. Estudiosos acreditam que Malaquias tenha vivido e pregado 10 anos depois que Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Devemos nos lembrar que houve 3 retornos do povo de Judá do cativeiro babilônico. O primeiro foi sob o governo de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. 75 anos depois, Esdras liderou o segundo retorno. Sua missão foi agilizar o ministério no templo que tinha sido reconstruído pelo povo que voltou com Zorobabel e Josué. Depois disso, 30 anos mais tarde, Neemias foi comissionado para construir um muro de proteção ao redor do templo e da cidade de Jerusalém. Os estudiosos acreditam que Malaquias tenha entrado em cena cerca de 10 anos depois que Neemias reconstruiu o muro. Eles argumentam que os contextos descritos nos livros de Neemias e Malaquias são idênticos. Por isso concluem que Esdras e Neemias tenham vivido mais ou menos na mesma época. Mas como Esdras e Neemias não mencionam Malaquias, eles concluem que o ministério de Malaquias tenha surgido uns 10 anos depois de Esdras e Neemias. Já Ageu e Zacarias teriam surgido 100 anos antes de Malaquias. Por isso devemos estudar Ageu e Zacarias juntos. Os 2 aparecem depois da Babilônia, que tinha sido conquistada pela Pérsia no primeiro retorno, e suas pregações têm a mesma mensagem e objetivo. Elas visam a reconstrução do Templo de Salomão. Essa era a obra de Deus naqueles dias e essa foi a obra impedida por causa da perseguição do povo que vivia naquelas terras e que não via com bons olhos a volta dos judeus. Os judeus temeram aquele povo hostil e que fez com que eles paralisassem a reconstrução do templo por 15 anos. Mas aí Ageu e Zacarias entraram em cena. E o objetivo do ministério desses 2 profetas era a reconstrução do templo. Eles atingiram o objetivo usando meios bem diferentes. É importante conhecer um fato histórico que nos ajudará no estudo desses 2 profetas. Ageu era bem mais velho do que Zacarias. Para entendermos melhor a missão e o ministério desses 2 profetas, é importante nos focalizarmos um pouco no contexto histórico e no estado de espírito do povo daquela época.
Lembrem-se que quando o povo de Judá voltou para Jerusalém, a cidade era apenas um monte de entulho. A vida deles também era um entulho só. Por isso, a moral deles estava muito baixo. Apesar do decreto permitindo que eles voltassem fosse um grande milagre, o retorno em si não foi muito glorioso. As mensagens de Ageu e Zacarias eram de esperança. Elas eram as únicas palavras de esperança que o povo de Judá tinha quando voltou para reconstruir o templo. Esses dois profetas, Ageu e Zacarias, pregaram que Deus iria restaurar a sorte deles, que Deus estava com eles e que eles tinham um futuro pela frente. O povo de Judá não tinha nenhuma esperança, só aquela anunciada por esses dois profetas. Se você se colocar no lugar deles, perceberá qual seria a expectativa deles em relação ao futuro. Sombria. Eles não tinham muito o que esperar quando começaram a reconstrução do templo e das suas próprias vidas. Ageu era muito prático e disse apenas: focalizem suas prioridades. Coloquem Deus em primeiro lugar, a casa de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar. Sejam fortes e trabalhem. Terminem logo com isso. Era assim que Ageu pregava. Ele foi um pregador muito prático e dinâmico. Hoje diríamos que ele era um profeta pragmático. A palavra pragmática está ligada às palavras ação e bom êxito. Um filósofo pragmático interessa-se apenas por uma filosofia prática, que funciona. Nesse sentido, podemos dizer que Ageu era um profeta pragmático. Ele dizia para o povo: vamos terminar logo esse trabalho. E o povo reagiu à sua pregação pragmática e reconstruiu o templo. A pregação de Zacarias tinha o mesmo objetivo que a de Ageu, mas com um estilo diferente. A forma literária de alguns desses livros da Bíblia é de uma beleza especial. Vimos que Abacuque escreveu de maneira única, como se fosse um programa de entrevista, onde estava entrevistando Deus. Zacarias também usou de uma forma literária única para registrar sua mensagem. Ageu dizia: sejam fortes e trabalhem. Zacarias também queria ver o templo pronto, mas para ele a chave para ser forte, para ter força, é a visão. É isso que faz o povo forte. Salomão afirmou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que ele quis dizer com isso, hein? Que se o povo não ver o invisível, também não pode ver o Deus invisível. Se o povo não tiver a visão de que Deus está com ele, que pode fazer toda a diferença, jamais será forte. Sem a visão de Deus, o povo desanima e se rende à depressão e ao desespero e nunca termina a obra. Esses dois profetas trabalharam muito bem juntos, porque Ageu era prático e pregava: sejam fortes e trabalhem. Mas Zacarias protestava: Ageu, eles não serão fortes e nem trabalharão, a menos que vejam a Deus. O que eles realmente precisam é de uma visão de Deus. Quando o povo está desanimado por causa das tragédias que está vivendo, tudo que ele consegue é pensar no problema. Se hoje você está passando por problemas, lembre-se que há pessoas ao seu redor que também têm problemas. Ficaríamos espantados com o que descobriríamos se sentássemos numa roda com várias pessoas e cada uma contasse o seu problema. Seria desanimador conhecer todos os problemas que as pessoas ao nosso redor enfrentam. A mensagem de Zacarias é para essas pessoas deste mundo que estão prestes a pular. Quando uma pessoa está enfrentando problemas, é difícil para ela deixar de olhar as circunstâncias trágicas. Quando sabemos de tragédias na família, de morte de alguma criança ou alguma doença horrorosa, é nesses momentos que precisamos de uma visão de Deus. Precisamos ver o invisível. Como Abacuque, precisamos construir nossa torre de vigia, ficar lá e esperar até que Deus nos mostre como Ele está trabalhando em nossas vidas através da dificuldade e da tragédia. Você precisa ouvir a voz de Deus falando para você como Ele vai usar aquela circunstância trágica. Naquele momento, o povo de Deus estava vivendo momentos trágicos e difíceis. Tente focalizar a perspectiva histórica. Imagine o cenário e o que o povo de Judá estava enfrentando. Lembre-se de onde eles tinham vindo. Eles tinham estado no cativeiro por 70 anos. Alguns deles não sabiam o que era a vida fora do cativeiro. Outros tinham conhecido a liberdade, mas já estavam velhos demais. Provavelmente todos eles tinham alguém querido que fora assassinado quando Jerusalém foi destruída.
Eles tinham sido tratados como escravos por 70 anos. Eles só estavam lá porque o monarca pagão tinha sido generoso com eles. Era muito difícil para alguns aceitar isso. O que você enxerga quando está passando por dificuldades, hein? Essa foi a pergunta dos profetas. Eles foram chamados de videntes por causa da maneira como respondiam a essa pergunta. Quantas vezes ouvimos Deus perguntar a esses profetas: o que vês? Isaías, Ezequiel, Amós. O que você vê? Jesus diz que todo o seu corpo pode ser cheio de luz ou de escuridão. Depende de como você responde a essa pergunta. Os olhos são a candeia do corpo. Foi o que Jesus disse. Ele quis dizer, qual é a sua visão e sua perspectiva? Dependendo de como você vê as coisas, poderá ter um corpo cheio de luz, independentemente das circunstâncias. Ou você pode ter o corpo cheio de trevas, não importa as circunstâncias. Sua vida pode ficar cheia de escuridão, ou então você pode pedir a Deus que ilumine toda a sua vida. A diferença está em como você enxerga as coisas. Tudo. Como você vê as circunstâncias. Existem na Bíblia 29 pessoas com esse nome. Devia ser um nome muito comum. Esse Zacarias era filho de Berequias e neto de Ido. A razão do nome de seu avô ser mencionado é porque, na verdade, o pai de Zacarias morreu quando ele era jovem. Pode ser que ele tenha morrido no cativeiro ou quando estava indo para o cativeiro. E é provável que Zacarias tenha sido criado por seu avô. Esses nomes citados logo no início do livro já fazem parte da mensagem dele. Zacarias significa Jeová se lembra. Berequias significa Jeová abençoa. E Ido significa no tempo apropriado. Por isso, se entendermos o significado dessas três pessoas, ou desses três nomes hebraicos, logo no início do livro, já começamos a entender a mensagem de Zacarias. Os nomes hebraicos contam uma história. Esses três nomes no início do livro de Zacarias estão nos dizendo de quem Jeová se lembra. Ele abençoa no seu tempo apropriado. Essa é pelo menos parte da linda mensagem de Zacarias. Zacarias também fala ao povo: Deus se lembra de vocês e escolheu vocês desde nosso pai Abraão. Quantas vezes ele se lembrou, mesmo quando vocês se esqueceram que eram o povo que ele tinha escolhido. De maneira sobrenatural e miraculosa, ele livrou vocês do Egito e fez o milagre das 10 pragas, abriu o mar vermelho e sustentou vocês no deserto. Ele ainda se lembra de vocês, porque vocês são o seu povo escolhido e por isso ele vai abençoar vocês. Ele vai abençoar vocês no tempo certo que determinar. Tudo isso está embutido nesses nomes do primeiro versículo da profecia de Zacarias. A mensagem que Deus tem para nós através de Zacarias é basicamente essa: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. O povo de Judá já estava vivendo o retorno geográfico para a Terra Santa. Isso não é a mesma coisa do que o retorno espiritual para Deus. Como eu já disse em outras oportunidades, hoje estamos presenciando o cumprimento da profecia do retorno do povo judeu para a sua terra. Os profetas profetizaram a dispersão do povo judeu por todo o mundo e depois o retorno da dispersão para a Terra Santa. Nós já vimos o retorno geográfico em nossa geração. No entanto, o profeta se refere a um retorno que vai além do retorno geográfico. Ele fala de um retorno espiritual do povo para Deus. Zacarias fala sobre isso muito claramente. A mensagem de Zacarias é: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nos 14 capítulos de Zacarias, a expressão Senhor dos Exércitos aparece cerca de 50 vezes. Só no capítulo 3 aparece 3 vezes. Essa expressão nos guiará em toda a mensagem de Zacarias. É bom lembrar que nessa época o povo de Judá era militar e politicamente impotente. Eles eram fracos. Todos os seus poderes políticos tinham sido arrancados deles. E eles não tinham qualquer tipo de exército ou armas. Eles já tinham sido subjugados e escravizados durante 70 anos. Eles estavam morrendo de medo. Sentiam-se ameaçados, sem defesa e inseguros. Parece que a única coisa em que conseguiam pensar era: como vamos nos proteger?
Zacarias responde com a expressão o Senhor dos Exércitos, lembrando-os que o Deus deles é um Deus com poderes sem limites. Deus coloca a seu serviço as estrelas e a natureza e todos os tipos de poderes para cumprir os seus planos. Por isso vocês não precisam de um exército. O Senhor dos Exércitos cuida de vocês. Ouça essa ilustração dos livros históricos. Vocês se lembram o que aconteceu com Eliseu? O rei da Síria enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ai, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o exército do Senhor dos Exércitos. Se você tiver a visão do Senhor dos Exércitos, verá que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, Ele é Deus de poder infinito que está pronto a disponibilizar todos os poderes existentes para proteger você e para cumprir o propósito dele em sua vida. Essa é uma parte importante da mensagem de Zacarias. Vamos voltar à mensagem de Zacarias. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias diz em sua mensagem que Deus criou 3 maneiras pelas quais você pode voltar-se para Ele, para que Ele possa se voltar para você. Se você quer encontrar o seu caminho de volta para Deus e a vontade de Deus para a sua vida, sabe por onde você deve começar? Pelas Escrituras, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Comece pela palavra de Deus, porque ela mostrará a você a vontade de Deus, a mente de Deus e o caminho pelo qual Deus quer que você ande. Essa palavra é lâmpada que ilumina os seus passos e luz que clareia os seus caminhos. A palavra de Deus mostrará o caminho de volta para Deus. Zacarias deixa isso bem claro. Zacarias fala de outra maneira de voltarmos para Deus, para que Ele volte-se para nós, através da vinda do Messias. Zacarias vem logo depois de Isaías, como um profeta messiânico. Já vimos que Isaías profetizou a respeito do Messias mais do que qualquer outro profeta, mas logo atrás de Isaías vem Zacarias. Ele foi o profeta menor com maior número de profecias a respeito da vinda do Messias. Quando o Messias veio, o que foi que ele disse? Eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Os judeus que ouviram Jesus dizer isso conheciam as profecias de Zacarias. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que vocês acreditam em Deus, agora acreditem também em mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho de volta para Deus. Segundo Zacarias, essa é a segunda maneira pela qual podemos voltar para Deus, para que Ele se volte para nós. A terceira maneira apontada por Zacarias para voltarmos para Deus, para que Ele se volte para nós, é através do Espírito Santo. Lembre-se que o povo de Judá não tinha nenhum exército nem força militar e, portanto, não tinha como se proteger. Era com isso que o povo se preocupava, e aí Zacarias diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a profecia do Pentecostes de Zacarias. A profecia de Zacarias não é tão precisa como a de Joel, mas ele também profetizou a respeito do Pentecostes. Zacarias estava falando sobre a vinda do Messias e a vinda do Espírito Santo. Procure observar o que Zacarias está falando sobre a Trindade. Ele nos diz que Deus Pai está nos dando sua palavra. Depois o Pai nos dá o Filho. Zacarias se refere ao Filho como o renovo que será o caminho de volta para Deus, o Pai. Então Deus se volta para o povo de Judá como Deus, o Espírito. Dessa forma, Zacarias mostra que é possível obedecer a mensagem de Deus. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês.
Agora vamos falar um pouco sobre a forma literária do livro de Zacarias que nos levará à essência de sua mensagem. Nos 6 primeiros capítulos do seu livro, Zacarias, por 8 vezes, apresenta uma visão apocalíptica ao povo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação e sugere a remoção do véu, para que se veja o que não estava visível antes. Se Deus não tivesse tirado o véu, você jamais saberia o que estava por trás dele. Foi isso que Zacarias fez por 8 vezes. Ele focaliza um problema visível que aterrorizava o povo de Judá. Ele trazia desânimo, depressão e desespero. Depois de focalizar o problema que os estava colocando para baixo, ele desvenda o véu e diz: agora eu vou mostrar para vocês o que o Senhor dos Exércitos está fazendo para resolver esse problema para vocês. Ele repete 8 vezes esse processo de Deus nos seus primeiros capítulos do seu livro. Esse é o estilo de Zacarias. Colocar o problema na frente do véu e depois tirar o véu e mostrar ao povo de Judá que Deus é maior do que os problemas. Essa sua forma literária demonstra a diferença entre ele e Ageu. Ageu disse: sejam fortes e trabalhem. Zacarias mostrou que o segredo dessa força é a visão. Se não houver visão, o povo perece. O povo precisa ver o invisível. As coisas visíveis, os problemas e as circunstâncias estavam aterrorizando, deprimindo, desanimando e desesperando o povo. As pessoas precisavam ter uma visão do Deus invisível que pode superar os problemas. No Novo Testamento observamos nas cartas de Paulo que ele sabia o que era ter problemas, mas também sabia o segredo da visão de Zacarias. Paulo sabia que diante das circunstâncias difíceis você precisa ver o invisível, ter uma visão do céu. Paulo coloca da seguinte forma: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O teólogo Campbell Morgan faz o seguinte comentário sobre a mensagem de Zacarias: veja o invisível, o segredo da força é a visão, e a prova da visão é a força. Quando o homem vê o invisível, ele tem consciência, independentemente das circunstâncias, da presença e do poder de Deus. E então, enfrenta a dificuldade. Foi isso que Zacarias fez. O povo passava por muitas dificuldades e só enxergava os problemas. Zacarias tirou o véu e disse: vejam Deus. E essa é uma lição muito preciosa para todos nós. Até o próximo programa.